Às 2h14 da manhã, hora local, ocorreu sobre Tel Aviv, o que viria a ser o ataque mais devastador contra a inteligência israelita na história militar. Um bunker de vários andares da Mossad foi destruído sob a parte oriental do edifício por um poderoso míssil hipersônico iraniano, o Khaibar Shekan. Em questão de segundos, o edifício chamado de Nível 5 transformou-se num cráter em chamas de concreto, ferragens e destroços, soterrando mais de 2.500 funcionários. As primeiras notícias do local indicam que o alvo foi atingido por um ataque vertical de alta precisão. A estrutura foi projetada para resistir a ataques aéreos, mas não à pressão hipersônica, o que levou a uma ruptura cinética e detonação em profundidade. Não foi apenas o edifício que foi atingido, foi um golpe no centro de toda a máquina de inteligência israelita. Não houve qualquer aviso prévio, nenhuma sirene soou a tempo. Segundo alguns cidadãos, o alarme disparou por 1 segundo e depois o sistema silenciou. Um dos testemunhas cuja casa também foi atingida pela onda de choque afirmou com amargura: "Parece que até ela se assustou." Mais tarde, soube-se que no momento da explosão, estavam a decorrer exercícios no bunker com o uso de óculos de realidade virtual RV que simulavam um ataque aéreo. Surpreendentemente, os ataques reais ocorreram logo no início do treino. A operação de resgate foi iniciada rapidamente, mas, segundo Zaka, representante da equipe israelita, quase ninguém conseguiu ser salvo. Mesmo os métodos de busca mais avançados foram ineficazes nas condições em que os corpos se encontravam. Segundo um funcionário da Zaka, era um bunker que se transformou num forno. Muitos dos feridos foram encontrados vestidos com fatos de proteção e com fones de comunicação, como se não tivessem percebido o que estava a acontecer até o último momento. O exército israelita, IDF, não fez nenhuma declaração imediata. Canais fechados transmitiram apenas informações fragmentadas. Antes do ataque, um dos oficiais de inteligência, que teve a sorte de sobreviver, disse: "Voltei e só restava um cráter do edifício." Isto é mais do que um simples míssil. É um sinal. E funcionou. O Irão claramente não assumiu a responsabilidade pelo ataque. No entanto, o porta-voz das Forças Armadas do Irão chamou o incidente de "o golpe mais duro contra a Mossad na história", em sua postagem na rede X, anteriormente Twitter. Esse comentário causou grande repercussão. Analistas afirmaram que não só foram perdidas vidas humanas, mas também terabytes de informações confidenciais foram destruídos ou podem cair nas mãos de terceiros. De acordo com dados de drones de reconhecimento, no momento do ataque, ocorreu uma reação em cadeia no complexo que levou à destruição da infraestrutura física e à descoberta de arsenais secretos nos níveis inferiores. Em vez de ajudar os sistemas de defesa automáticos, bloquearam todas as saídas, condenando centenas de pessoas a uma morte lenta em condições de baixo nível de oxigênio e alta temperatura. Foram encontradas gravações de áudio nas quais funcionários em pânico gritam: "Estamos soterrados." Uma explosão surda interrompeu a comunicação e anunciou: "Não há saída." Durante o ataque, alguns funcionários estavam em videoconferência. "Pensamos que era parte da simulação", recorda um deles, que não pôde comparecer à conferência por estar doente. No entanto, o som era demasiado real. Depois, ficou tudo em silêncio. Um silêncio terrível. O edifício central da Mossad foi declarado zona de desastre nacional. Os serviços de emergência israelenses, incluindo sinologistas e sapadores, estão disponíveis 24 horas por dia. No entanto, a estrutura instável do local e a falta de acesso aos andares inferiores continuam sendo os principais obstáculos. As famílias dos funcionários estão em choque. Muitas pessoas ainda duvidam do que aconteceu. A mãe de um dos oficiais chora: "Agora até o túmulo do meu filho só pode ser encontrado por GPS porque ele trabalhava no lugar mais seguro de Israel." Entretanto, o governo de Israel não diz nada.
Não houve qualquer declaração oficial, nem comunicado do primeiro-ministro, nem informações do Exército de Defesa de Israel. Há apenas uma fila interminável de ambulâncias e caminhões com patrulhas militares posicionados em todo o perímetro do local. Não só a imprensa israelita não tem permissão para publicar fotos do local do incidente. Um dos jornalistas do Haaretz, que foi proibido de divulgar informações, afirmou: "Eles têm medo que o povo veja os mais fortes podem ser destruídos em 3 segundos." Agora toda Tel Aviv está em estado de alerta. A explosão atingiu a sociedade israelita, tanto física como espiritualmente. Em menos de 1 minuto, tudo o que parecia inexpugnável foi destruído. Um dos detalhes mais surpreendentes do ataque ao quartel-general da Mossad em Tel Aviv foi a total incapacidade dos sistemas de defesa de Israel. Nenhum dos mísseis hipersônicos do tipo Ribar Shekan, outrora considerados orgulho nacional e milagre tecnológico, conseguiu interceptar o Dome de Ferro. Isso levou à perda imediata e catastrófica de um objetivo estratégico, dezenas de terabytes de dados e, mais importante, de milhares de vidas de funcionários de elite. Como é que um míssil iraniano conseguiu passar por um sistema de defesa antimísseis tão denso? A resposta está não só na vantagem tecnológica, mas também no facto de Israel ter realmente sobreestimado as suas capacidades. Os especialistas afirmam que o sistema Cúpula de Ferro foi concebido para interceptar mísseis de curto alcance, como os projéteis caseiros do setor de Gaza, mas não está preparado para combater armas hipersônicas com trajetória imprevisível e entrada vertical no alvo. Os mísseis Kibar Shekan atingiram uma velocidade de 5.000 km/h, o que colocou em risco todo o sistema de defesa de Tel Aviv. Mais tarde, fontes do Ministério da Defesa de Israel afirmaram que a defesa antiaérea nem sequer conseguiu capturar o alvo antes que ele atacasse o complexo. Isso indica que o tempo necessário para a reação dos sistemas de vigilância foi menor do que o tempo necessário para detectar e atacar o alvo. Além disso, o sistema de alerta precoce, que deveria ter disparado dezenas de segundos antes do ataque ou não, foi ativado ou falhou. Ouvi um estrondo e só depois um breve sinal de alarme, afirmou uma testemunha ocular em entrevista ao Canal 12. Houve alguns segundos de silêncio, seguidos por uma onda de choque. Moradores de casas vizinhas também afirmam que, embora as câmaras de vigilância tenham registrado o lançamento do míssil, os sistemas de alarme não funcionaram. As razões para esta falha são desconhecidas. Uma versão afirma que os sistemas estavam parcialmente desligados para testes no momento do ataque. Outra possibilidade é que o ataque tenha ocorrido numa zona morta de cobertura, o que anteriormente era considerado impossível. No entanto, a versão mais comum na imprensa israelita e nos círculos diplomáticos é a preparação de cyberataques. Alguns analistas sugerem que especialistas iranianos podem ter usado um cyberataque disfarçado de falha normal para desativar temporariamente módulos sensíveis da defesa antiaérea. Os nossos servidores foram sobrecarregados imediatamente antes do ataque com mísseis, afirmou um representante do Centro Cibernético de Tel Aviv, confirmando indiretamente este cenário. Isto não pode ser uma coincidência. O facto de terem ocorrido falhas semelhantes no sistema de rastreamento e orientação na parte sul do país reforça os receios. Dos 22 pontos de observação, 5 passaram para o modo de controlo manual e 2 perderam a ligação por mais de 30 minutos. Para um sistema que sempre se posicionou como autônomo e resistente a falhas, este é um sinal muito alarmante. Observadores internacionais já chamaram o ataque de duplo golpe informativo e militar, no qual o cyberataque é a primeira onda e a destruição física é a segunda. Como país com as cybercapacidades mais desenvolvidas,
Israel inesperadamente se viu do lado das vítimas, uma vez que essa combinação está se tornando cada vez mais comum nos conflitos do século XXI. Não menos surpreendente foi o facto de, nas primeiras horas após a tragédia, os aliados mais próximos de Israel, os Epush-Kunua, e os países da UE não terem respondido. Washington e Londres não fizeram declarações imediatas. Expressamos as nossas condolências e apelamos à desaceleração da situação, afirmou um representante da Casa Branca apenas 12 horas depois. No entanto, já ao fim da tarde do mesmo dia, nos corredores da NATO começaram a circular rumores de que outros alvos estratégicos no Médio Oriente poderiam estar em perigo. Em particular, falava-se das bases dos Ari-Qassanaiwa no Iraque e na Síria, que se encontram numa zona potencialmente vulnerável a tais mísseis. Ao mesmo tempo, em Israel, a situação foi gradualmente a passar de um escândalo político para uma catástrofe militar. Yair Lapid, líder da oposição, exigiu publicamente uma resposta do Ministério da Defesa e apelou ao primeiro-ministro para que se dirigisse imediatamente à nação. No Canal 13, ele afirmou: "Se os melhores cérebros da inteligência morreram num instante, quem nos defenderá amanhã?" Nas ruas de Tel Aviv, começaram a aparecer grafites com a pergunta "Cúpula de ferro" ou "Ilusão de ferro", e a hashtag #WatchIronFail nas redes sociais tornou-se uma das mais populares em Israel nos últimos anos. Muitas pessoas expressam o seu descontentamento com a incapacidade do Estado de proteger não só os cidadãos comuns, mas também as suas unidades de elite. Agora tudo depende da rapidez e eficácia com que Israel conseguirá responder para restaurar a confiança no exército e na inteligência. No entanto, mesmo os mais belicosos no governo compreendem que já não se trata de uma ameaça local, mas do início de uma crise sistêmica, tendo em conta a dimensão das perdas e do fracasso dos sistemas tecnológicos. Dentro de Israel, após o ataque devastador a Tel Aviv, começou não só uma agitação militar, mas também uma grave desestabilização psicológica e política. Durante muitas décadas, a sociedade acreditou que os seus serviços secretos e de defesa eram totalmente invulneráveis. No entanto, agora percebeu que até o centro da Mossad pode ser destruído em apenas alguns minutos. Isso não é apenas um fracasso, mas um prejuízo para o país equivalente a um colapso estratégico. As primeiras horas após o ataque foram caóticas. O quartel-general militar, Kiryat, não conseguiu tomar uma decisão. Fontes internas informaram que uma reunião de emergência na residência do primeiro-ministro resultou em sobrecarga de pânico. Segundo testemunhas, um dos generais gritava: "Isto não é apenas um ataque terrorista, é um massacre sistemático. Dividiram-nos enquanto dormíamos." Protestos espontâneos começaram nas ruas de Tel Aviv, Jerusalém e Haifa. As pessoas exigiam explicações, alegando que as autoridades estavam a esconder a verdade e não conseguiam proteger os cidadãos. Havia inscrições nas paredes que diziam: "Se a Mossad pode ser enterrada viva, quem somos nós?" Mesmo os bairros mais conservadores estão cheios de ansiedade, raiva e confusão. Pela primeira vez na história da sociedade israelita, não só não houve resposta, como também não houve esperança. Nessa situação, o governo decidiu permanecer invisível. Não houve conferência de imprensa nem apelo à nação. Apenas breves notas nos canais Telegram das estruturas oficiais e um comentário do Exército de Defesa de Israel. As circunstâncias estão a ser apuradas. O jornal Haaretz informa que o primeiro-ministro permaneceu num complexo subterrâneo fechado durante as primeiras 18 horas e evitou aparições públicas. O silêncio gerou uma onda de críticas tanto dentro do país quanto fora dele. "Não vemos um governo em crise, mas uma crise sem governo", afirmou o Yediot Ahronoth em sua coluna editorial. Yaakov Perry, ex-chefe do serviço Shin Bet, chamou a situação de
desorientação estratégica. Estas palavras espalharam-se rapidamente. A luta interna entre as forças de segurança intensificou-se devido à crescente pressão pública. O Estado-Maior do Exército afirma que a inteligência é negligente e superestima as suas capacidades. A inteligência acusa o Ministério da Defesa de não financiar suficientemente os sistemas de detecção precoce e afirma que o ataque foi demasiado complexo e rápido para poder ser detectado antecipadamente. Além disso, começaram a surgir fugas de informação que inflamaram a situação. Fotografias do bunker subterrâneo destruído tiradas por drones e ficheiros de áudio com as vozes dos agentes mortos chegaram à internet. As imagens tornaram-se do domínio público, apesar das tentativas das autoridades de limitar a sua divulgação. Uma das imagens é um pedaço carbonizado de uma jaqueta com o emblema da Mossad, que simboliza o fim da infalibilidade da inteligência israelense. Psicólogos dão o alarme, milhares de pessoas estão em choque, especialmente aquelas cujos entes queridos estavam ligados aos serviços secretos. Os canais de televisão transmitem diariamente cenas em que pais seguram as últimas fotos dos seus filhos, tiradas enquanto trabalhavam no lugar mais seguro do país. Ninguém fica indiferente a essas imagens. Até mesmo comunidades religiosas conservadoras, que historicamente apoiaram o governo, começaram a questionar publicamente. Se Deus se virou de nós, talvez o problema não seja os nossos inimigos, mas nós mesmos. O governo não consegue encontrar uma resposta única para tudo isso. Reuniões de emergência são realizadas diariamente, mas, segundo fontes do gabinete, não há nenhum plano que seja levado a sério. As propostas incluem ataques a alvos específicos na Síria e no Líbano, bem como tentativas de eliminar os supostos autores do ataque no Iraque ou no Iêmen. No entanto, nenhuma das opções oferece garantias e, mais importante ainda, não compensa as perdas que Israel já sofrerá. A teoria da conspiração do silêncio é uma nova onda nas redes sociais. Muitas pessoas acreditam que o governo está a esconder deliberadamente a dimensão das perdas para não causar pânico. Se já não temos a Mossad, então não temos um sistema que pense por nós, afirmou o famoso blogueiro israelita Maha Matzav. Bem-vindo à vida real. Centenas de milhares de pessoas repostaram esta publicação. A oposição política tem uma chance. O líder do Yesh Atid, Yair Lapid, e o ex-ministro da Defesa, Benny Gantz, exigiram a criação de uma comissão independente para investigar. Até mesmo parte da coalizão governista apoiou suas declarações. O que aconteceu é informalmente chamado de o início do fim do atual governo. Assim, Israel se viu numa situação que combina desastre militar, crise política, choque psicológico e perda da confiança da população. De repente, o país mais protegido do Médio Oriente tornou-se o mais desprotegido. Além disso, enquanto os drones continuam a sobrevoar Tel Aviv nas ruas, ouvem-se apenas 3 perguntas: quem é o culpado, o que fazer e por que estão em silêncio? Os acontecimentos em Tel Aviv rapidamente ultrapassaram o âmbito do conflito na região. A destruição da sede da Mossad tornou-se uma sensação internacional, provocando reações de Washington a Pequim, de Ankara a Beirute. Enquanto Israel tentava lidar com o choque interno, o mundo dividiu-se em 2 grupos, os alarmados e os satisfeitos. Os Estados Unidos, um importante aliado de Israel, surpreendentemente, se abstiveram de fazer declarações contundentes. Estamos profundamente preocupados com a escalada, mas apelamos à moderação de todas as partes, afirmou Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca. Quem pensa que pode destruir aliados dos Ipuarecicua sem consequências está enganado, afirmou o presidente Donald Trump durante a reunião do G20 em Montreal. Mas Israel ficou surpreendido ao ouvir a condenação direta do Irão. Analistas acreditam que Washington está a jogar com 2 cartas. O professor de Harvard, James Hicks,
acredita que a administração Trump está a tentar manter a neutralidade moral para evitar outro conflito no Médio Oriente, especialmente à luz da próxima campanha presidencial de 2026. Além disso, os Estados Unidos consideram cada vez mais o poder iraniano como um fator a ser levado em conta e não ignorado. A reação do continente europeu foi ainda mais cautelosa. Londres, Berlim e Paris fizeram uma declaração sobre a inaceitabilidade da violência, sem sequer mencionar o termo ataque. O representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês utilizou o termo incidente que requer uma resolução internacional. Como resultado, a imprensa israelita acusou a UE de covardia. Ao mesmo tempo, eclodiu um verdadeiro escândalo diplomático no âmbito da ONU. O representante iraniano, numa reunião extraordinária, à porta fechada do Conselho de Segurança, classificou o ataque como uma operação militar pontual contra um alvo não civil utilizado para fins de agressão de reconhecimento. A delegação israelita abandonou a sala, afirmando que o Conselho não estava a cumprir as suas obrigações. No seu discurso, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, apelou a um diálogo imediato, mas não condenou o ataque. Em contrapartida, no Médio Oriente, milhares de pessoas saíram às ruas em Bagdade, Sana, Beirute e até Damasco, entoando slogans em apoio ao Irão. As pessoas carregavam cartazes com frases como "Não temos medo da cúpula de ferro, estamos a construir uma vontade de ferro", e imagens do míssil Heibar Shekan. Na capital do Iêmen, Sana, as pessoas desfraldaram uma faixa com um emoji a rir, num fundo com o edifício destruído da Mossad. Esta fotografia tornou-se popular nas redes sociais árabes. Num comunicado, o Hezbollah no Líbano classificou o ataque como uma retaliação justa por décadas de agressão israelita. O governo sírio não só condenou o Irão, mas também afirmou que qualquer um que ataque o agressor está a agir em prol da estabilidade da região. Um novo grafite nas ruas de Bagdade diz: "Se o Mossad pode ser enterrado, Israel também não é imortal." A Turquia e o Catar, que normalmente defendem o equilíbrio entre o Ocidente e o Oriente, também afirmaram que a contenção de Israel é a chave para a desaceleração. Se você ateia fogo no quintal do vizinho, não se surpreenda se as chamas se espalharem para a sua casa, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan. A Rússia e a China responderam. Como resultado do fracasso da defesa israelense, a mídia estatal russa zombou abertamente. De acordo com reportagens da RT e do Primeiro Canal, o ataque foi um indicador do fim do monopólio militar ocidental. Se o Ocidente dominava o mundo ontem, quem domina os mísseis hoje? Foi a manchete dos jornais chineses. Autoridades dos dois países apelaram à paz, mas com uma clara expressão de satisfação. A repercussão internacional mostrou claramente que Israel ficou praticamente sozinho. Hoje mesmo, aqueles que ontem o chamavam publicamente de chave para a estabilidade mantêm distância. Ao mesmo tempo, o Irão ganhou um forte impulso aos olhos dos seus aliados e dos países neutros, apesar de não ter assumido formalmente a responsabilidade. No mundo árabe, o ataque ao Mossad é visto como uma restauração da justiça e não como um ato terrorista. Um analista da Al Jazeera afirmou: "Isto não é uma guerra. Trata-se de diplomacia balística do novo mundo." Além disso, as comunidades muçulmanas nos Estados Unidos e na Europa estão a simpatizar cada vez mais com as ações do Irão como uma forma de autodefesa e não de agressão. Assim surgiu uma situação internacional única, em que o país que não reconheceu o ataque recebe dividendos internacionais, enquanto o país que sofreu o desastre enfrenta o isolamento político. Embora Israel pretendesse atacar o Irão, acabou por sofrer um golpe na sua invulnerabilidade. O ataque à sede da Mossad em Tel Aviv
foi um ponto de viragem na geopolítica do Médio Oriente devido às suas consequências físicas e psicológicas. Não só a destruição de um importante centro de inteligência de Israel revelou a fraqueza da sua defesa, como também provocou movimentos imediatos das forças militares, uma revisão da estratégia e uma reavaliação das alianças na região. A primeira e mais visível resposta foi a mobilização em massa das forças terrestres israelitas. Segundo o Jerusalém Post, Israel transferiu rapidamente 2 divisões mecanizadas para a fronteira norte com o Líbano e para a fronteira sul com a faixa de Gaza. Enquanto as bases da Força Aérea foram colocadas em estado de alerta total, a aviação do IDF Exército de Defesa de Israel passou para um regime de serviço 24 horas por dia. Centenas de tanques Merkava, acompanhados por instalações antiaéreas móveis Iron Beam, estão a dirigir-se para as fronteiras, segundo informações divulgadas na internet. No entanto, o governo ainda não tomou uma decisão sobre um ataque ao Irão, apesar de todos os esforços envidados por forças externas. Isso se deve ao fato de que o choque ainda não passou e as consequências ainda não foram totalmente compreendidas. Além disso, o Wall Street Journal informa que houve uma divisão no próprio Gabinete de Defesa de Israel. Alguns generais defendem uma retaliação imediata, enquanto outros insistem em uma análise tática e na consolidação da defesa dentro do país. Os vizinhos tomaram conhecimento desta confusão. Em Gaza, o Hamas intensificou a sua atividade, lançando vários ataques com foguetes contra povoações fronteiriças. Unidades do Hezbollah no Líbano começaram a transferir sistemas de foguetes para as regiões do sul do país. Além disso, Al-Mayadeen afirmou que as janelas de oportunidade para o Irão e os seus aliados se abriram mais do que nunca nos últimos 2 décadas, embora ainda não tenham ocorrido ataques diretos. Ao mesmo tempo, está a ocorrer uma rápida redefinição do sistema global de poder fora do Médio Oriente. Após o ataque à Arábia Saudita, que anteriormente demonstrava aproximação com Israel sob a égide dos Estados Unidos, recusou-se a assinar um pacto de defesa. Num fórum em Riad, o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita afirmou: se Israel não consegue proteger os seus serviços de inteligência, não pode garantir a segurança da aliança. A Jordânia, o Egito e os Emirados Árabes Unidos também relatam o mesmo. Esses países preferem manter distância uns dos outros, pois temem ser arrastados para um conflito com o Irão. Embora defendam publicamente a desescalada, na verdade, estão a suspender os exercícios conjuntos e o intercâmbio de informações de inteligência com Israel. Apesar da retórica diplomática, o Ocidente rapidamente começou a reforçar as suas bases na região. O grupo de porta-aviões USS Eisenhower deixou o Mediterrâneo Oriental e rumou para o Golfo Árabe, enquanto os EUA destacaram baterias adicionais de Patriot para o Catar e o Kuwait. O Reino Unido começou a utilizar as suas bases militares em Chipre, e a França ampliou a sua base em Djibouti. Tudo isso indica que o Ocidente está a considerar seriamente a possibilidade de expansão. Ao mesmo tempo, está a ocorrer uma guerra cibernética invisível. Nas últimas 72 horas, o Centro Cibernético Israelita Unit 8200 registrou mais de 2 milhões de tentativas de invasão de redes de instituições governamentais, arquivos militares e sistemas de navegação. Embora ainda não haja responsabilização oficial, especialistas israelenses estão certos de que essas ações são coordenadas com servidores iranianos, chineses e possivelmente até norte-coreanos. Isso apenas confirma que o ataque ao Mossad foi o início de uma nova fase da guerra, e não o fim. Muitos analistas comparam o que está a acontecer com o início da Guerra Fria 2.0, mas com outros centros de poder que mudaram. O controle sobre todas as coisas já não pertence a Washington e Moscovo, e Pequim obtém vantagens geopolíticas sem o envolvimento direto de Washington. O Irão mostra que não é apenas um ouvinte, mas um jogador capaz de atingir o coração do inimigo. Como resultado,
Cresce em Israel a consciência de que a antiga estratégia não funciona. A inteligência, o domo de ferro, a inteligência artificial e a superioridade tecnocrática já não oferecem as garantias de antes. Um novo fator é a instabilidade moral que surge da incapacidade de prever o comportamento de um adversário que está disposto a ir até ao fim. Assim, o ataque ao Mossad provocou uma séria mudança geopolítica. Israel perdeu não só a sua base, mas também a confiança. Os seus amigos viram uma oportunidade de mudar as regras do jogo. Além disso, ficou claro para todos que a ordem multipolar não é um sonho do futuro, mas uma realidade da vida moderna. Desde a criação do Estado de Israel, a inteligência do Mossad era vista não apenas como um serviço secreto, mas como um símbolo da exclusividade do país. Como resultado de operações em todo o mundo, da destruição de inimigos em qualquer parte do globo e de profundas redes de agentes na África, Ásia e Europa, ele adquiriu uma aparência invencível e vigilante. No entanto, em 13 de junho de 2025, a situação mudou. A explosão do míssil Haibar Shekan destruiu o quartel-general em Tel Aviv, bem como toda uma geração de agentes secretos, as suas capacidades, memórias e confiança. Não foram apenas 2.500 funcionários que morreram. Morreram aqueles que carregavam consigo protocolos operacionais, contactos secretos, códigos de comunicação pessoais, esquemas de implantação e outros documentos importantes em regiões muito importantes do mundo. Oficiais dos departamentos África, Ásia Central, Coordenação Europeia e especialistas em Rússia, Irão e China estavam entre as vítimas. De acordo com informações que vazaram parcialmente para a imprensa, através de ex-analistas da Mossad, mais de 70% dos mortos tinham acesso a documentos classificados como ultra-secretos. Não se trata apenas de perda de informação, significa a perda de capital humano vital. Imagine que tinha nas mãos as chaves de todas as fechaduras e, num instante, essas chaves transformaram-se em pó, disse um ex-oficial numa entrevista ao Times of Israel. Só tem os mapas das portas, mas não tem como abri-las. Entre os mortos estavam chefes de operações que comandavam operações nos Balcãs, na Etiópia e na região do Ártico. Como resultado da sua ausência, dezenas de missões em curso foram interrompidas e a vida de centenas de agentes adormecidos ficou em perigo fora do país. Nas primeiras horas após o ataque, o sistema de comunicação protegido de Israel ficou parcialmente fora de serviço, o que levou à interrupção da comunicação com eles. O caos resultou numa série de erros importantes, como a falta de ordens, a falta de explicações para as operações e a falta de comunicação entre as informações. Além disso, outro problema foi a concentração excessiva de todas as tarefas importantes num único local. Nos últimos anos, a Mossad transferiu a maioria das unidades analíticas e de coordenação da sua estrutura multinível para este quartel-general, considerando-o intocável. Os especialistas acreditam que foi precisamente este erro que levou ao colapso do sistema. Ao destruir apenas um edifício, o inimigo destruiu na prática toda a rede de inteligência externa de Israel. Em termos diplomáticos, os aliados de Israel ficaram completamente chocados com este golpe. Até mesmo os Estados Unidos, que durante décadas confiaram no Mossad para obter informações, agora se viram numa situação em que este canal foi completamente destruído. Isso levou o Pentágono a reforçar imediatamente a sua inteligência no Médio Oriente, mobilizando mais de 500 funcionários da Agência de Segurança Nacional e da CIA, bem como recorrendo aos seus parceiros na Europa e na Arábia Saudita para solicitar o intercâmbio de informações. Neste contexto, Israel parece mais fraco do que nunca. Os anúncios publicitários sobre a sua invulnerabilidade, as imagens das operações no Irão ou na Síria já não influenciam a opinião pública interna. Pelo contrário, cada nova notícia é recebida com apreensão,
como uma lembrança de um sistema destruído que já não é capaz de garantir a segurança. A perda de jovens funcionários é particularmente preocupante. Muitos dos mortos eram funcionários com idades entre 30 e 40 anos, formados em unidades de elite e bem-sucedidos em operações internacionais. Eram considerados o futuro da Mossad, uma nova geração intelectual capaz de enfrentar ciberataques, ameaças híbridas e guerras digitais. A sua morte cria um vazio que não pode ser preenchido rapidamente. O descontentamento interno no exército e na inteligência também está a crescer. Ex-oficiais, entre os quais alguns foram demitidos por criticar a liderança, voltaram a se manifestar, afirmando: "Nós avisamos. Dissemos que a fé cega em algoritmos é perigosa, porque o sistema é demasiado digitalizado." Estas vozes soam agora mais proféticas do que marginais. As consequências psicológicas da perda podem ser enormes. De acordo com dados do Ministério da Saúde israelita, na semana após o ataque, o número de pedidos de ajuda psiquiátrica aumentou drasticamente. Mesmo pessoas que nunca trabalharam nos serviços secretos sentem medo e pânico. A sociedade sente que lhe arrancaram o coração e o atiraram para o chão. No centro de Tel Aviv, surgiram inscrições nas paredes das universidades: "O Mossad morreu e nós. E se a elite é vulnerável, quem nos protegerá?" Como resultado, o ataque à sede da Mossad tornou-se mais do que uma simples catástrofe. Significa o fim de uma era, um período em que Israel podia confiar plenamente nas suas operações secretas, no controle das ameaças e no controle das informações secretas. Esta imagem foi completamente destruída. Além disso, os inimigos de Israel já estão a comemorar, enquanto o governo continua a procurar formas de se recuperar. Além disso, o mundo inteiro está a observar atentamente se o país que perdeu a liderança será capaz de inventar novas táticas, ou se ficará para sempre num impasse geopolítico.